O Jornal da Justiça está de volta e destaca agora alguns assuntos que constam na pauta de hoje do STF. Entre eles está uma ação penal que envolve o militar. A Defensoria Pública da União atuou em favor do militar condenado a 4 meses de detenção no regime aberto por ter se ausentado da unidade militar no ano passado por mais de um mês sem autorização. Na ação, a DPU questiona a decisão do STM, que considerou constitucional o artigo do Código Penal Militar que proíbe a suspensão de condenação em alguns casos, entre eles, quando praticado o crime de deserção em tempo de paz. Mas, segundo a defesa do militar, essa proibição contraria a Constituição Federal. Para a Procuradoria-Geral da República, o habeas corpus apresentado no Supremo não é a forma adequada para o pedido. E não há ofensa à Carta Magna, porque está de acordo com o artigo 5º da Constituição, que autoriza a prisão em casos de transgressão ou crime militar, como já decidido em outro HC no STF. O relator é o ministro Dias Toffoli. Bom, em dia de sessão plenária, você já sabe, a gente conversa com a doutora Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação. Fred. No final do ano passado, o STF chegou a julgar, né, a analisar um caso semelhante, né? Como foi o julgamento naquela Analisou sim, Fred. Foi exatamente um caso de deserção em que o militar, na época, ele esteve ausente do posto de serviço por 4 dias. E aí, nessa situação, também foi vedado, porque essa vedação, na verdade, ela existe no Código Penal Militar, o direito da suspensão condicional da pena. Na ocasião do julgamento, os ministros, houve empate no plenário do STF, e aí, naquele caso concreto, acabou sendo concedido o direito do militar de, uma vez analisados os requisitos, se eles preenchiam ou não os requisitos para a suspensão condicional da pena, dele ter o direito, então, desse benefício. Mas não houve uma decisão do plenário do Supremo em relação à recepção ou não dessa norma pela Constituição Federal, se essa norma está ou não de acordo com a Constituição Federal. Hoje, os ministros podem, então, assentar um entendimento a respeito dessa constitucionalidade ou não da vedação prevista no Código Penal Militar. Ou seja, para os militares, em relação ao crime de deserção, não é possível a suspensão condicional da pena. Doutora Gisele, qual a razão para um tratamento diferenciado, né, e que é dado aos crimes militares? O tratamento diferenciado, Fred, ele se justifica porque as Forças Armadas, que é composta pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, elas são organizadas com base na hierarquia e disciplina. Então, a própria Constituição Federal, um exemplo que eu poderia citar, veda, por exemplo, o habeas corpus nos casos de punição disciplinar militar. Então, não cabe habeas corpus em relação a esse tipo de punição disciplinar. Então, existe sim um tratamento diferenciado porque o militarismo ele tem características próprias que são baseadas exatamente na hierarquia de disciplina. Inclusive, na época em que os ministros chegaram a tratar desse assunto, que o plenário se dividiu, parte da corte entendeu que esse tratamento diferenciado justifica, então, um tratamento mais gravoso, como, por exemplo, a impossibilidade de suspensão condicional da pena. Já a outra parte dos ministros entenderam que não, que esse posicionamento, retirar do juiz a possibilidade dele aplicar, no caso concreto, a suspensão condicional da pena ou não, isso acabaria ferindo o princípio da individualização da pena previsto na Constituição Federal. Doutora Gisele, a suspensão condicional da pena, ela acontece de que forma? Fred, quando se tem, por exemplo, uma pena privativa de liberdade que não seja superior a 2 anos, isso de acordo com o Código Penal Militar, ela pode ser suspensa por um período de 2 a 6 anos. O que isso significa? Significa que aquele condenado ele não vai, então, executar a pena privativa de liberdade. Ele vai ficar em liberdade por um período chamado período de prova, que pode ser de 2 até 6 anos. Então, essa suspensão condicional da pena, ela é aplicada quando se tem, então, uma condenação por pena não superior a 2 anos, no máximo até 2 anos, e aí são impostas algumas condições. Durante esse período de prova, se ele cumprir todas essas condições, tem-se, então, a extinção da pena. O que se analisa para a suspensão condicional da pena? Além do número da pena mínima imposta, também tem que se verificar os antecedentes, as circunstâncias do crime, enfim, elementos específicos subjetivos que demonstrem que aquele condenado não voltará a delinquir, ou seja, que aquela medida ela é suficiente para a reprovação daquele ilícito que foi cometido. Doutora Gisele, os ministros do Supremo também podem analisar uma ação penal apresentada por Paulo Bernardo Silva, atual ministro das Comunicações. Ele acusa o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná,
por calúnia e injúria. A queixa foi recebida em abril de 2010. Os fatos foram supostamente praticados durante uma sessão pública conhecida por Escola do Governo. Na ocasião, Requião teria acusado o então ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, de ter beneficiado o interesse de uma empresa, com contratos superfaturados. No processo, o senador pede a sua absolvição sob o argumento de que o ato supostamente praticado não configura crime previsto no Código Penal. O parecer da Procuradoria-Geral da República é pela absolvição. O relator é o ministro Dias Toffoli. Bom, doutora Gisele, nas ações penais que chegam aqui ao STF, existe sempre a figura do relator. Neste caso, o revisor, perdão. Neste caso, quem é o revisor e qual é a atuação dele? Existe a figura do relator e também do revisor, né, Fred? O que seria novo aqui, em termos de ação penal, é que o revisor, ele realmente só existe quando nós estamos diante de ações penais originárias, que são aquelas que se iniciam e terminam num tribunal superior. Em relação a esse caso em especial, toda vez que um parlamentar, né, um deputado federal ou um senador, ele é réu numa ação penal, uma ação penal é apresentada contra ele, em razão dessa função que ele desempenha, essa ação penal ela tramita no Supremo Tribunal Federal pelo que se chama, pela prerrogativa que ele tem de foro, né? E em relação ao que você perguntou, realmente, o revisor neste caso é o ministro Luiz Fux. E a figura do revisor, ela acontece para poder verificar se aquilo que foi feito no relatório pelo relator está correto, se não há necessidade de alguma diligência de ser requerida, porque o relator, Fred, ele conduz o processo até a fase de julgamento. Então, é ele que vai ouvir testemunhas, que vai colher o próprio interrogatório do acusado, determinar alguma diligência que venha a ser requerida pela acusação ou pela defesa. Ao final dessa produção de prova, ele faz o relatório. O relatório nada mais é do que uma descrição de todos os acontecimentos do processo. Logo depois disso, quando ele entende que o processo está pronto para ser julgado, esse processo é encaminhado para o revisor. O revisor vai fazer exatamente revisar toda essa questão do relatório. Ao pé da letra, né? Ao pé da letra. Ele vai verificar se aquele relatório realmente descreveu as fases processuais, se há alguma medida que pode ou não ser decretada ou determinada pelo relator, e então ele sugere. Mas no momento em que os votos são proferidos, não existe assim um peso maior ou menor em relação aos votos que são proferidos no plenário. Todos os ministros têm o voto, o peso do voto é igual para todos os ministros, independentemente de ser relator, de ser revisor ou de não ser. Doutora, ao todo, quantos processos estão na pauta de hoje? Sem considerar as listas, nós temos ao todo 11 processos na pauta de julgamentos. Inclusive, grande parte desses processos são oriundos da pauta de ontem, porque ontem os ministros acabaram decidindo, aprovando uma proposta de súmula vinculante, houve a criação de uma súmula vinculante e diversos processos que estavam na pauta não foram chamados a julgamento. Então, esses processos automaticamente foram incluídos para a pauta de hoje e eu daria destaque para 2, inclusive, que nós comentamos no Jornal da Justiça de ontem. São o que trata da sucessão tributária. E o outro processo é o que trata da possibilidade de... Agora eu me esqueci, Fred, me perdoe. Sempre tem bastante processo, são tantos, né? Mas assim, dentre eles nós temos ações penais, inquéritos policiais e diversos recursos extraordinários com repercussão geral. Agora me lembrei, Fred, se você me permite, daquele que trata do alcance da legitimidade das associações em relação aos seus associados. Boa memória, hein, doutora? Obrigada. Vamos lá para o juridiquês? Vamos lá.